Boa tarde a todos, boa tarde você que está em casa, hoje com o Tarde em Família. E com um tema eu gosto muito desse tema, buscai as coisas do alto. O Edson falou agora sobre o tripé da inteligência espiritual, né? E dando continuidade nesse tema, porque inteligência espiritual também é buscar as coisas do alto. E parece um tema tão comum, né? O saudoso Padre Léo, que Deus o tenha, e ele, antes de ter o seu encontro com Deus, a última pregação dele foi: buscai as coisas do alto. E aí, quando nós colocamos esse tema, que parece um tema tão comum, você se pergunta assim: mas é um tema tão repetitivo, sempre tem pregações, sempre estão falando sobre buscar as coisas do alto. Você sabe por quê? Porque em família, nós como mães, como pais, sempre estamos repetindo as coisas para os nossos filhos, né? A gente várias vezes, para eles aprenderem, para eles concentrar aquela informação dentro da mente e no coração deles, o pai fica, até para eles se destacarem, a gente fala, sempre nós estamos repetindo. E aí o Espírito Santo não é diferente conosco. Para nós buscarmos as coisas do alto, para nós não esquecermos as coisas do alto, ele tem que estar sempre relembrando isso para nós, né? Então, dando continuidade nesse tripé da inteligência espiritual, que é a sabedoria, o discernimento e a plena vontade de Deus, a penetração espiritual, a sabedoria e o conhecimento da plena vontade de Deus. E buscar as coisas do alto nos leva a esse conhecimento da vontade de Deus. E dando continuidade ainda ali em Colossenses, eu já vou trabalhar a palavra, mas no capítulo 1, do versículo 11 em diante, o Senhor fala assim para nós, em Colossenses, capítulo 1, versículo 11 em diante. Só dando uma continuidade no que o Edson colocou para nós agora, sobre o tripé da inteligência espiritual. Suplicamos também a Deus que vos fortifique com todo o vigor pelo seu poder glorioso, para que vos firmei na constância, na paciência e com alegria. E o que nos leva então a desejar, a ter conosco esse tripé da inteligência espiritual? O Senhor vem nos falar da paciência, da constância e da alegria. De acordo com o dicionário, constância é a qualidade de ser estável, firme, perseverante e não desistirmos das coisas. Olha o que a inteligência espiritual nos leva: a não desistirmos das coisas. Quantas vezes nós iniciamos algo e não terminamos? Ou quando temos um sonho, um projeto, dependendo do que é colocado para nós, dependendo dos obstáculos que nós encontramos, a gente desiste. E aí o que o Senhor vem falar para nós, lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Buscar as coisas do alto. Se ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele, cheios da glória. Vamos repetir isso? Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra.
Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele, cheios de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E esse momento, esse tema, buscar as coisas do alto, vem bem de encontro com o que nós estamos vivendo hoje. A igreja é muito sábia quando nesse momento de quaresma, nos prepara 40 dias para o quê? Para buscarmos as coisas do alto. São 40 dias em que nós temos a oportunidade de buscar intimidade com Deus e de nos aproximarmos mais de Deus. De assumirmos a nossa condição filial de filhos de Deus. A quaresma nos leva a esse momento. Intensificamos as nossas orações, buscamos rosário, buscamos terços, revemos a nossa vida, revemos a nossa condição, como nós estamos, nos reconciliamos com Deus através da confissão e nos sentimos livres para então vivermos, para então experimentarmos esse tripé, que é a sabedoria, o pleno conhecimento e a vontade de Deus e o discernimento. Se ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas do alto. Aqui o Senhor está nos dando uma ordem. Primeiro, buscai as coisas do alto. Não é um convite. O Senhor não está falando para nós, nos convidando. Ele está dizendo assim para mim e para você. Olha, é este o momento. Se você se diz ressuscitada com Cristo, se você saiu da tua vida de morta que estava, o que é ressuscitar? É sair de uma condição em que você se encontrava morto. Só que para sair dessa condição, vai exigir de nós um esforço. Assim como buscar as coisas do alto, não é fácil. Vai exigir de nós o quê? Um esforço. E o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele não quer se esforçar. Levantar de madrugada é bom? 4 horas da manhã para fazer o terço com o Frei Gilson é bom? É gostoso? É, depois que você já se acostuma. Mas até você se acostumar, o que exige de você? Sair do teu lugar de conforto e exige de você o quê? Um esforço. Mas aí o Senhor nos revela que a nossa vida, quando estamos ressuscitados em Cristo, não está aqui no terreno, mas está onde? No alto. Ressuscitastes com Cristo, sair da nossa condição de pecado, sair da nossa condição de morto, sair da nossa condição de nos nivelar por baixo. Como assim, Ivanete? Do que você está dizendo? Como assim a minha condição de alto sai da minha condição de me nivelar por baixo? Porque nós, como filhos de Deus, somos chamados a olhar para onde? Para o alto. Vocês já pararam um pouquinho assim, ficaram olhando para o céu? Eu estava aqui observando o Edson pregar, eu acho que eu sou a maior admiradora dele, porque eu adoro ver ele pregar. Eu estava aqui observando ele pregar e eu fiquei olhando para o alto. É maravilhosa, é linda aqui o santuário de Guadalupe. E olhando para ele assim, deu uma sensação de paz tão grande, uma sensação de elevação. É isso que o Senhor quer levar para nós. Quando nós saímos dessa condição de olhar para baixo, quando assumimos a nossa condição de filhos de Deus, nós saímos dessa condição de olhar para baixo. O Senhor não nos quer olhando para baixo, não nos quer nivelando para baixo, porque o Senhor sabe que a nossa vida, se ressuscitamos com Cristo, não tem como fugir, nós temos que buscar a olhar para o alto. Na passagem do bom samaritano, em Lucas, diz assim, que um certo homem saía de Jerusalém e ia para onde? Para Jericó.
Jerusalém no sentido bíblico, o que quer dizer? Jerusalém era o local onde que estava o templo, onde as pessoas iam lá para o quê? Para o encontro com a divindade, para o encontro com Deus. Enquanto quando você sai dessa condição, e Jericó naquela época era uma cidade tomada do pecado. E o que aconteceu com esse homem? Ele saiu da condição de estar no alto e foi para o quê? Foi para a condição de estar abaixo. Ele desceu para o Jericó. E o que aconteceu com ele? Ele foi assaltado, ele apanhou e ele foi dado quase como morto. Meus irmãos, meus queridos, quando nós saímos dessa condição da presença de Deus, que é estar no alto, quando nós saímos de Jerusalém e vamos para Jericó, aí sim nós morremos, nós ficamos igual aquele homem. Nós ficamos quase que como mortos. Um exemplo muito claro, muito fácil de nós lembrarmos é o carnaval. O que tem no carnaval? As pessoas vão lá, se divertem, vivem uma vida de pecado. E aí o que acontece? Vem a quaresma para o quê? Para nós sairmos da condição de estar abaixo. Para nós não nos velarmos por baixo, mas sim para nós buscarmos as coisas do alto. Para nós buscarmos a Deus. Para nós sairmos daquela condição de quase morto. E aí o Senhor completa a passagem falando assim para nós. Quando Cristo vossa vida se manifestar, então vós sereis manifestado com Ele. Você será elevado à glória de Deus. Você não será mais nivelado por baixo. Você não ficará mais naquela condição de olhar para o outro, de se sentir inferior ao outro. Você não ficará mais naquela condição de achar que tudo é difícil na tua vida, que nada dá certo. Porque você sabe que você está alicerçado em Deus. E você vai assumir a tua condição filial de filho de Deus. E ressuscitar com Cristo. Cuidai das coisas do alto e não do que é da terra. O que você tem cuidado que não é do alto? Cuidai das coisas do alto. Nós somos chamados a sermos do alto. Eu preciso cuidar do outro, mas primeiramente, para eu poder cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Para eu poder dar Deus para o outro, primeiramente eu preciso eu receber Deus. Eu buscá-lo. Eu buscar as coisas do alto. E não é fácil. É difícil, não é? Tudo vai exigir de você um esforço. Este momento que a gente tem, que é o momento de quaresma, que são esses 40 dias, está exigindo de nós um esforço. Quantos de nós não fizemos penitência? Quantos de nós nos colocamos na presença de Deus? Até a gente exige um cuidado maior na nossa casa. Mas primeiramente tem que ser aqui, ó. Aqui e aqui que nós temos que cuidar. Porque tudo na nossa vida vai exigir um esforço. Sabe por quê? Porque no alto estão as coisas boas. Vou falar uma coisa bem simbólica para vocês, mas vocês vão entender. Sabe quando vocês vão no mercado? Quando você tem os produtos mais caros, de maior valor, eles ficam aonde? Na prateleira, lá no alto, não é? E aí, dependendo do produto, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um esforço para pegar aquele produto. Ele é de maior valor, a qualidade dele é melhor, e ele fica onde? Lá no alto. Assim o Senhor é chamado hoje a nós nesta tarde, nesse período de 40 dias que nós estamos vivendo. Você não nasceu para olhar por baixo. Não nasceu para se nivelar para baixo. Você nasceu
para olhar e para viver no alto, porque você tem valor. O Senhor te chama nesta tarde. Olhe para mim, meu filho. Você tem valor. Ai, Ivanete, mas é difícil eu me ver nessa condição de ter valor. Eu fiz tanta coisa errada. Eu vivi tantos caminhos errados. Essa semana eu recebi um áudio de uma colega minha, que ela recebeu de uma outra colega. E essa moça dizia que ela tinha vivido um caminho muito tortuoso. Muito tortuoso mesmo. Ela tinha sido acompanhante, né, de executivo. E ela teve um encontro, ela decidiu não se nivelar por baixo. Mas ela aceitou e quis viver as coisas do alto. Quis buscar as coisas de Deus. E aí ela contou que por essa decisão que ela tomou, ela estava vivendo um caminho muito tortuoso. Porque tudo que ela tinha, ela estava perdendo. Tudo que ela tinha, ela estava perdendo. Ela perdeu família, porque ela que mantinha a família. Ela perdeu tudo. E por último, agora, ela perdeu o emprego dela. Que aí ela estava em outro emprego, né? E perdeu o emprego também. Mas ela falava bem assim no áudio. Eu falei assim, nossa, que lindo esse áudio. Ela, com tudo isso que eu estou perdendo, ela falou bem assim, hoje eu não tenho o que comer. Eu tenho pão e margarina hoje para comer. Mas eu estou muito feliz, porque hoje eu tenho uma vida nova. Ela não se nivela mais por baixo. Ela passou a se nivelar para o alto. E é assim que nós temos que ser. O que é nivelar para baixo? É eu sentir ciúme, inveja, não acreditar em mim, não acreditar no outro, achar que eu sou incapaz, não ter autodomínio próprio, não ter confiança. A nossa confiança está em Deus, e se Deus está em você, você é confiante. Não tem que temer. E aí o Senhor nos fala assim: para ter pleno conhecimento da vontade de Deus, eu preciso buscar as coisas do alto. As coisas do alto me levam a ter coragem, a obediência, o momento de falar, a autoridade. Hoje o Edson estava falando para nós de Santa Teresa d'Ávila, de como ela expulsou o inimigo, com autoridade. E é assim que nós devemos ser. Para encerrar, eu vou falar para vocês rapidinho sobre São Bento. Eu estava compartilhando ali com a Lúcia, como São Bento nos leva a desejar as coisas do alto. Diante do momento em que os irmãos não estavam se nivelando por baixo, o que eles fizeram? Eles desejaram eliminar São Bento. Tudo que incomoda, a gente quer eliminar, não é? Quando nós desejamos buscar as coisas do alto, fique sabendo, você vai incomodar. Quando você optar pelas coisas do alto, você vai incomodar muita gente. Mas você vai olhar para o alto, é de lá que vem o teu socorro. E aí São Bento, os irmãos desejando eliminá-lo, desejando matá-lo, o que eles fizeram? Colocaram veneno na comida de São Bento. E São Bento, no momento em que ele foi provar aquela comida, os irmãos todos ali reunidos em volta dele, né? Na expectativa que ele provasse aquela deliciosa comida, ele abençoou a comida e comeu naturalmente. E o que aconteceu? Os irmãos ficaram revoltados porque não aconteceu nada com São Bento. Aí eles foram lá e deram a comida para o cachorro, e o cachorro morreu instantaneamente. Meus irmãos, o que eu quero dizer isso com você? Quando nós vivemos, não buscamos, nos nivelamos por baixo, a gente não vai ter a sabedoria e o discernimento de enxergar no outro irmão nosso, que ele pode nos levar ao caminho para o céu. São Bento estava mostrando para aqueles homens o caminho para o céu. E o que eles fizeram? Se nivelaram por baixo. Sentiram inveja, ciúme. Buscaram tudo, buscaram as coisas de baixo e não as coisas do alto.
E hoje o nosso desafio, para mim e para você, é fazer um esforço do quê? De buscarmos as coisas do alto. Você quer buscar as coisas do alto junto comigo? A Lúcia perguntou assim: Edson, fala para nós como é que é evangelizar em família. Assim como vocês, nós não somos diferentes. Evangelizar em família é desafiador. Evangelizar dentro da igreja, que é a nossa família, também é desafiadora. Todos os dias vocês têm que olhar para o alto para você não se nivelar por baixo. Porque o lugar mais difícil de evangelizar é na tua família. Sabe por quê? Porque eles te conhecem. E quando você tenta mostrar as coisas do alto para eles, fica difícil. Porque assim como a família de Jesus no momento não tinham entendido que ele era o Filho de Deus, muitas vezes os nossos filhos, quando nós queremos evangelizar, muitas vezes o nosso marido, as pessoas que estão em nossa volta, não entendem que tudo que nós queremos é mostrar, não sermos os filhos de Deus, mas mostrar o Filho de Deus. E mostrar que eles também são filhos de Deus. E nessa tarde, você tem esse desafio. Saia da sua zona de conforto. Se esforce. Pense que você tem valor. Pense na prateleira lá do mercado, que tem os melhores produtos, de maior valor, de melhor qualidade, e que se tem que fazer um esforço para pegar. Se esforce. Você vai ver que vai valer a pena. Amém? Vamos neste momento então. Você que deseja buscar as coisas do alto. Você que tomou essa decisão nessa tarde. Senhor, eu não quero mais me nivelar por baixo. Eu não vou me nivelar por baixo. Eu quero o seu olhar, Senhor. O seu olhar do alto. O seu olhar de misericórdia. Eu quero essa paciência, Senhor. Eu quero essa constância. A constância, Senhor Jesus, de não me deixar perturbar. De não desistir, Senhor, não desistir do meu casamento, não desistir da minha casa, da minha família, do meu emprego, dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu não quero desistir, Senhor, deu errado. Eu vou olhar para o alto, é de lá que vem meu socorro. De não desistir das pessoas que me decepcionaram, Senhor. De não desistir das pessoas que eu decepcionei. De não deixar de amar, Senhor, de perdoar e de me perdoar. Sabe, às vezes a gente não consegue enxergar as coisas do alto, porque o alto está aqui dentro da gente e a gente não consegue se ver, não consegue se perdoar. O Senhor está chamando você, nesta tarde, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, hoje você é chamado a viver no alto. O Senhor no madeiro deu a vida para nós, por quê? Para você ir com Ele para o alto. Você não é chamado a viver nessa condição que você está hoje. Saia, se ressuscitasses com Cristo, tome a decisão. Senhor, eu quero ressuscitar nesta tarde, Senhor. Eu quero viver esta vida contigo.